Ei família, família Rede Super, aqui estamos novamente com o nosso programa, agora com eles, e hoje um programa, como sempre, né, dando show de bola aí, falando aí de homem para homem e para toda a família. E hoje o assunto do nosso programa aqui hoje é como nós, homens, podemos nos planejar mesmo ganhando pouco. É possível? Claro que é. E ainda vamos falar também do papel do homem na economia familiar saudável. Então, não saia daí, porque o Agora é com eles já começou. Programa bom para gente boa tem que ser feito com gente boa também. Esse programa aqui de hoje, eu estou aqui ao meu lado com ele, meu parceiraço, Leonardo Capuchin. Ô, Léo, Capuchinho, você já aceita, já está tudo certo. Já veio correspondência para mim como Leonardo Capuchinho, Leonardo Cappuccino, Leonardo Capuchin, Leonardo Chapolin, veio um ofício. Leonardo Chapolin. Não contava com a sua astúcia. Já sou curado já, irmão. Desde pequeno já sou curado já. Ah, tá certo. E gente boa também, gente fera que está aqui nos acrescentando e participando desse programa também. É o nosso querido jornalista aí, cara crente, bonito, gente boa também, Eloy Oliveira. Como é que vai, Serginho? Tudo Meu doutor, bem? bom demais, cara. Prazer estar aqui com você. Prazer todo Léo. nosso. Tá Muito tudo certinho? bom, Eloy. Seja bem-vindo. Preparado para esse papo de homem aqui, mas claro... Eu já estou com o meu bloquinho para anotar algumas dicas aqui, né? O cara vai ensinar pra gente, né? Eu já estou com um bloquinho aqui para tomar nota e reproduzir em casa. As esposas têm cobrado isso, né, Léo? Tem. Depois elas assistem aí, você falou isso lá, tem que fazer. Aqui, eu já ouvi de esposa que está colocando o marido para assistir o programa. Fala assim, não, agora pode... Fica lá na TV lá, liguei lá, vai lá assistir, vai lá. Aprende alguma coisa lá, isso aí, então já vamos falar, hashtag fica a dica. Aí, já chama o marido, já manda o link para ele não está em casa, manda o link para ele lá do YouTube, da rede social, de tudo aí, do Instagram, mas coloca os homens aí para assistir esse programa, porque o nosso convidado também especial, esse vai ser o nosso quarto elemento, nós vamos conhecê-lo agora. Confira. Heitor Olímpio é economista, escritor e fundador do projeto Se Renda, que tem a missão de levar a educação financeira às famílias, utilizando os princípios bíblicos. Ele é palestrante nas áreas de finanças e liderança e atua profissionalmente como diretor financeiro em uma multinacional do ramo da construção civil. É autor do livro Educação Financeira Cristã e pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito bem, seja bem-vindo, meu querido Heitor, uma honra tê-lo aqui no nosso programa e para um assunto desafiador também, né? Obrigado, honra minha, prazer conhecê-los, né? Tivemos aqui nos bastidores já conversando um pouquinho com o Eloy. Espero que a gente contribua com esse tema que é tão importante, né? Os homens estão carecendo nesse tempo de crise, de direcionamentos na área financeira e tem muita gente ganhando pouco e achando que não é possível poupar dinheiro, não é possível fazer algo interessante na vida. E Deus nos chamou para que a gente faça a diferença independentemente daquilo que a gente tem, né? A Bíblia fala que a gente deve ser fiel no pouco e Deus vai nos colocar no muito. Então, espero que a gente contribua aí nessa área importante. Nesse bate-papo aqui, o Eloy, até o Heitor, a gente tem por objetivo levar para o nosso telespectador essa ideia. Mas, para a gente levar a ideia, a gente tem que desconstruir essa mentalidade. Dentro da sua experiência, até pela proposta de se planejar, de poupar, ganhando pouco, qual que é o maior desafio? O que você tem visto aí nessa fortaleza de mente aí, que é, eu ganho pouco, não dá, se eu ganhasse mais, eu faria, mas como eu não ganho... As pessoas criam bloqueios, né? E a maior riqueza do homem está na sua mente, como também a sua maior pobreza está na sua mente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como você disse e muito bem, Serginho, é a gente desconstruir essa ideia de que é impossível ganhar dinheiro ou é impossível planejar a economia do lar, a economia do homem, ganhando pouco. Não, não é impossível. Eu costumo dizer que isso é igual academia, não é? Uma pessoa que está muito habituada com exercícios físicos, ela pode fazer mais exercícios físicos, pode carregar coisas mais pesadas, mas uma pessoa que está começando, ela também pode fazer exercício físico.
vai ter que ser uma dose menor para não ficar com muita dor, mas vai poder começar. Então, o importante é que os homens que estão nos assistindo aí tenham essa clareza e desmistifiquem, né? A gente é cheio de mito. É igual como a minha avó dizia que manga com leite faz mal, né? A gente cria mitos na área financeira que acabam nos bloqueando e nos impedindo de progredir. Então, a ideia aqui é a gente desmistificar isso, entendendo que qualquer recurso, seja R$1, R$1 milhão, com esse recurso é possível multiplicar, é possível agradar a Deus e é possível honrar os princípios de Deus, mesmo ganhando pouco. Uma das frases mais comuns que eu ouço muito isso. Eu ganho pouco demais, não dá para planejar. Quem ganha pouco não tem planejamento. Economizar, né? Não vou conseguir economizar, não vou conseguir planejar. Quem ganha pouco, paga a conta. Quem ganha pouco, paga a conta. Quem ganha muito pode fazer planejamento. Mas quem ganha pouco só vai lá e paga a conta, que é o que você tem que fazer. Como quebrar esse princípio, né? essa fortaleza que está na cabeça da pessoa assim? Não, se eu ganho pouco, nem adianta. É um luxo. Planejamento é um luxo para ricos. Planejamento é um luxo para quem tem muito dinheiro. Eu acho que a gente precisa primeiro, sabe, Léo, conceituar o que é planejamento. Porque eu acho que as pessoas criam bloqueios porque não entendem o conceito das coisas. Então, se você pensar do ponto de vista mais simples possível, planejar significa estabelecer um objetivo e depois traçar um caminho para chegar até esse objetivo. Então, se você entende esse conceito, qualquer coisa você pode planejar. Eu, por exemplo, para vir para cá, para o programa, eu estava saindo lá do escritório da minha empresa e eu planejei estar aqui. Então, isso foi um planejamento. Eu falei, eu tenho que sair nesse horário para chegar naquele horário, para não me atrasar. Então, isso é planejamento, é sair do ponto A para chegar no ponto B e estabelecer um caminho para isso. Então, um homem, por exemplo, que ganha pouco, ele pode dizer, eu quero, a partir de um certo tempo, ganhar um pouco mais. Então, ele pode planejar a carreira dele, seja ele um profissional liberal, um profissional numa empresa, pode até estar desempregado, ele pode planejar entrar numa empresa que ele gosta. Ou seja, traçar um plano, traçar um caminho para chegar no objetivo. Eu acho que é por aí que a gente consegue chegar no conceito e quebrar essa barreira, né? Eu ganho pouco, não consigo planejar a minha vida financeira. Mentira, você pode, porque planejamento é estabelecer um caminho. Então, o que você quer da sua vida? Quer ganhar um pouco mais? Quer cortar despesa? Quer realizar o sonho de uma viagem? Quer pagar a faculdade do seu filho daqui a uns anos? Então, se você já tem um sonho, agora chegou a hora de você traçar um caminho e isso é possível para quem ganha pouco. Agora, Heitor, a gente sabe que a realidade das famílias brasileiras, algumas delas, a gente tem esse cenário de dívidas, de endividamento muito alto. Mesmo num cenário de endividamento para algumas famílias, alguns homens aí que têm suas famílias endividadas, afundadas aí em dívidas, é possível reorganizar isso? Porque eu imagino que é igual uma casa bagunçada. Sim. Você olha para aquela casa bagunçada, você não sabe nem por onde que começa a arrumar o negócio. E aí, como é que começa esse planejamento que você está falando, estando, por exemplo, rodeado de dívidas? Legal, vamos pensar aqui para a gente chegar num denominador comum e poder ajudar quem está nos vendo. Eu costumo dizer, tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que eu carrego como um princípio de vida, que é, aquilo que vier na sua mão para fazer, faça com o seu melhor. Eclesiastes 9, o Salomão, que é um grande sábio, né, o homem mais sábio da história, ele escreveu isso para nós e deixou isso como um princípio de vida. Então, uma pessoa que está endividada, qual deveria ser o objetivo de curto prazo dela? Sair da dívida. Então, eu chamo isso de fases financeiras. Então, a primeira fase que uma pessoa, financeiramente falando, ela está, normalmente o brasileiro, mais de 70% das famílias brasileiras têm alguma dívida, ela está na fase de endividamento. Então, ela deveria ter um plano para sair da dívida. E isso é possível através de simples atitudes. A primeira delas é saber quanto deve. Não é? Não adianta alguém falar, eu quero sair da dívida, mas eu não sei nem quanto eu devo. Eu encontro com pessoas sistematicamente falando, eu estou na dívida. E às vezes vão para as igrejas orar ou pedem ajuda para o patrão e às vezes se vitimizam até para Deus, ao invés de tomar uma decisão bíblica e sábia, que está na sua mão uma dívida, você tem que mensurar aquilo que você está vivendo e você tem que estabelecer agora um plano para sair disso. Primeira coisa, então, anote.
saiba quanto você deve. Depois disso, né, você sabendo quanto deve, chegou a hora de estabelecer prioridade. Planejamento é a arte de dizer não para algumas coisas e sim para outras. Muito bom. Então, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é sair da dívida. Então, se a minha prioridade é sair da dívida, eu preciso estabelecer agora uma métrica. Quais as dívidas mais importantes e mais urgentes para serem pagas? Por exemplo, se você não paga a conta de luz, você vai ficar sem luz em casa. Eu diria que essa é uma dívida prioritária. Mas, por exemplo, você deve um parente. Não estou dizendo que você não tem que pagar ele, você tem que pagar. Cunhado, mas é imagina. Cunhado, Deve tem cunhado. que pagar cunhado. Genro, Então, você- tem que pagar genro? Não, genro não. Não é parente, não. Genro não é parente, Não é parente, cunhado não é parente. Pois é, quem é de Deus honra os seus compromissos mesmo com o cunhado, né? E aí você deve ligar para essa pessoa de forma muito clara e de forma muito transparente, porque Deus, ele sempre estabelece isso para nós, esse princípio, né, da transparência. A Bíblia fala que a nossa palavra deve ser sim ou não. Você deve dizer, não, eu não consigo te pagar agora, ou consigo te pagar, como Casas Bahia, em suaves prestações, né? Mas vou te pagar dentro da minha possibilidade. Então, estabeleceu esse plano de prioridade, é hora de começar a pagar, porque não faz E sentido. aquelas também de juros ali, que cobram uma multa talvez um pouco maior, mais severa, dá atenção para essa turma. Né? Exatamente. Eu ia falar sobre isso, Serginho, porque existem momentos que você tem que até trocar dívidas caras por dívidas baratas. Então, é estratégico, às vezes, se a pessoa está devendo o cartão de crédito. Aquele famoso pagar o mínimo. Eu costumo dizer nas minhas palestras que tem gente que não tem chamado para ter cartão de crédito, numa linguagem de cristão, né? Não tem chamado para isso. recebeu unção, não. Não recebeu unção para isso. Uns são, outros não. Então, ele troca a dívida cara por uma dívida barata. Liga para o tal cunhado, às vezes, e fala, oh, me empresta mais um pouquinho, eu vou te pagar, mas isso é para quê? Para que eu diminua os juros. Então, estabeleceu essas prioridades, começa a pagar, e o que eu ia dizer é que a gente tem que começar a pagar e não faz sentido a gente continuar devendo. Ou seja, nós precisamos estancar o problema. Não Então, contrair mais fez um dívidas, plano, né? não contrair mais dívida e honrar com o seu compromisso de pagamento dessa rolagem de dívida que a gente chama no mercado financeiro, mas na vida cotidiana nada mais é do que dar mais prazo para você pagar aquela dívida. O que não pode é a gente, que eu vejo muito, é as pessoas negligenciarem o problema, é viverem como se não devem. Ou seja, se uma pessoa está na dívida, não faz sentido ela ter um consumo exorbitante. Ela tem que cortar gasto, ela tem que cortar na pele para que ela saia dessa fase. E como eu disse, se uma pessoa está na dívida, ela tem que ter um planejamento para sair da fase de endividado e ir para a fase de, no mínimo, controlado, que é quando empata as receitas com as despesas. Esse deve ser o objetivo macro daquela pessoa. Ela deve orar por isso, ela deve se planejar para isso e ela deve pedir ajuda. Não é? Eu vejo também muitas pessoas que não conseguem verbalizar que estão com problema e muito menos pedir ajuda. Deus estabelece sempre um princípio para a gente viver. E eu acredito muito naquele texto de Salomão também, que diz que é melhor serem dois do que um. Então, às vezes, o homem está com problema, conversa com a esposa, conversa com a família e pede ajuda, conversa com o consultor financeiro. Eu, por exemplo, sempre ajudo o pessoal da minha igreja, qualquer pessoa que me pede, gratuitamente. É só a gente conversar e a gente estabelecer essa missão de vida. Eu tenho que sair da dívida. Certamente essa pessoa vai conseguir sair. Muito bom. Ouvir, pedir ajuda é muito importante, né? E principalmente estar pronto para ouvir. Como aqui a gente é democrático e gosta de ouvir também a opinião do outro lado. Agora é com eles, mas há uma opinião do outro lado, que é a opinião das mulheres. Nós vamos chamar para essa conversa aqui ela, que é educadora financeira, Amanda Rodrigues. Agora é com elas. O que a gente precisa entender para lidar melhor com o dinheiro é entender que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos precisa ser tratado com zelo e responsabilidade. E isso inclui as nossas finanças, né? Inclui o nosso dinheiro. Então, o que precisa ser feito, né? Para quem está aí nesse cenário de endividamento, o orçamento está apertado, o dinheiro não sobra, né? A primeira coisa que precisa ser feita é um mapeamento e identificar o que está acontecendo com o seu dinheiro.
você precisa conhecer o seu financeiro e saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Afinal, é você que o controla, não é o dinheiro que te controla. Ele não tem poder sobre as nossas vidas, somos nós que o controlamos, entendendo que ele é uma ferramenta que é colocada nas nossas mãos. Então, uma vez que ele está nas suas mãos, você tem total poder de direcionar para aquilo que vai ser o necessário e de forma inteligente e coerente. Então, quando a gente vai, né, no médico, a primeira coisa que o médico ele pede é um diagnóstico da nossa saúde. No financeiro é a mesma coisa. Então, a primeira coisa a ser feita é tirar esse diagnóstico de como que está o seu financeiro nesse momento e começar a fazer a avaliação de onde que pode ser melhorado, onde que pode ser otimizado, onde que está sendo desperdiçado e esse dinheiro ele pode ser realocado para outras despesas. Então, é possível sim fazer sobrar, é possível sim conseguir aí melhorar o financeiro, mas o primeiro passo é ter essa organização, fazer esse mapeamento, identificar o que está acontecendo, porque vai ser a partir disso que você vai conseguir encontrar caminhos aí, encontrar soluções para poder melhorar. E eu costumo dizer assim que quanto mais rápido você consegue identificar onde você precisa melhorar, mais rápido também você consegue ter retorno e mais simples fica de traçar esse caminho. Então, senta, organiza tudo. Se for empreendedor, separa o que é pessoal, do que é da empresa, para você primeiro conseguir visualizar. E, a partir disso, buscar os caminhos que vão te trazer aí resultados. A esperança, ela não está perdida, tá? É possível sim, mas primeiro precisa sentar e fazer essa organização. Valeu demais, Amanda. Obrigado, viu? Sensacional. Agora, dentro desse conceito ali, a Amanda falando dessa organização, desse planejamento, de entender aí, uma coisa que a gente também vive ali também é a luta contra os estímulos que a gente tem o tempo todo e também algo dentro de nós que se chama, que eu aprendi, que é o que mais concorre com Deus, é o descontentamento. Nós somos eternos descontentes. Troquei meu carro ano passado, eu já quero trocar agora, já estou pensando na troca do ano que vem. E é sempre assim. Esse também é um problema para essa organização, para a identificação das dívidas e até do planejamento que a gente pode fazer, não é, Heitor? Dinheiro, Serginho, é uma questão emocional. Não é à toa que Jesus fala bastante sobre dinheiro na Bíblia, inclusive tem o texto mais nobre sobre isso, que é Mateus 6, 24, que diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as riquezas. Dinheiro é mais citado na Bíblia do que salvação. Ou seja, exatamente, ou seja, o que nós estamos diante de um desafio que não tem a ver só com questões materiais, mas tem a ver com o nosso coração, com a nossa vida. Então, é importante que o homem e que a família que está ganhando pouco se planeje, mas é importante que ele trate o cerne da questão, né? Tem uma frase muito que eu gosto muito que diz que o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Ele é implacável quando ele se torna o senhor da nossa vida. E, infelizmente, o que eu tenho visto é que as pessoas, de fato, têm se guiado, por exemplo, por comparações. E aí, uma pessoa que está numa fase dessa de endividado não consegue planejar porque está sempre indo para mais dívidas porque se compara com o outro. E o padrão de vida, cada um tem o seu. Cada um tem uma vida que Deus estabeleceu para ele, que ele plantou para chegar ali. Então, a gente deve evitar comparações e deve tratar no cerne. É por isso que Jesus é maravilhoso, porque ele trata tudo na nossa vida, inclusive o nosso bolso. Eu brinco nas minhas palestras que tudo na nossa vida tem que ser convertido, inclusive o nosso bolso, né? Inclusive a nossa conta bancária. Tem um texto em 1 Coríntios 10, 31 que diz, quer comais, coisas materiais, né? Quer comais, quer bebais, quer façais outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tratar do cerne da questão, que é o nosso coração, ter Deus como prioridade, certamente vai ajudar o homem a se planejar financeiramente. Agora, Heitor, tem também algumas pessoas, homens, que acabam até... A gente está falando de homens porque estamos aqui... Sim. Representando bem a classe, né? Mas existem alguns homens que também misturam as estações. A Amanda até falou disso ali naquele vídeo, na fala dela ali, que às vezes o cara é um empreendedor, tem a vida pessoal dele, mas acha que a conta da empresa, a conta da família, a conta pessoal
é tudo a mesma coisa O e tá caixa tudo é um certo. só, né? E aí o caixa é um só e eu posso pegar o dinheirinho lá Mistura da empresa, tudo. pôr aqui. Isso é uma armadilha também. É uma armadilha, aliás, tem um princípio contábil, né, da contabilidade clássica, que é o princípio da entidade, que tem que separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Aliás, é um problema grave das pessoas, no Brasil principalmente, tratarem as coisas da família e da empresa, às vezes um pequeno empreendedor junto. Né? E eu gosto, pessoalmente, até de fazer gavetas até na minha pessoa física. Então, você tem lá a gaveta para investimento, você tem a gaveta para gastos essenciais e você tem a gaveta de longo prazo, que você pode ter uma conta específica que você não vai tocar nela. Inclusive, para uma reserva de emergência, que é fundamental que a gente tenha. Então, esse tipo de separação, Eloy, é fundamental. Você tocou num ponto que é crucial e que a gente espera que as pessoas que estão nos ouvindo agora, os homens e as famílias, tomem a decisão. Eu acho que tudo são gatilhos, né? Então tem pessoas agora nos vendo que estão desesperadas e às vezes com o seu olhar pessoal você não consegue tratar o problema porque você está mergulhado nele. Mas quando você ouve e quando você vê programas como esse, você acaba tendo um gatilho para mudar o hábito, para mudar esse tipo de gestão, que é uma gestão irresponsável, que eu não tenho dúvida que vai gerar problemas. Muito. Muito bom.